Diga assim: do céu virá, do céu virá. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Quando a igreja reunida se reunir para orar, sim, a bênção do Senhor do céu virá. Você crê nisso? Nós não podemos experimentar a realidade preciosa de Deus e do reino do Espírito sem a oração. Nessa noite, já oramos algumas vezes, mas nós precisamos, carecemos, necessitamos o tempo todo de, como igreja, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Há muitas distrações que nos levam a nos afastar da oração. E mesmo quando a igreja se reúne para o culto de adoração, somos tentados, muitas vezes, a distrair o nosso pensamento, a desviar os nossos olhos, a nos ocupar de outras coisas que são tão constantes e comuns e que se sucedem na nossa jornada e na nossa caminhada. Nessa noite, nós já recebemos a palavra através das letras, das músicas inspiradoras que cantamos, do texto que foi lido aqui, mas nós queremos ainda ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Amém? Então eu quero pedir a você que ore, que rogue a Deus, que peça e rogue que o Senhor possa ainda nos falar, nos edificar. Nós tivemos hoje de manhã um tempo muitíssimo precioso. Eu saí daqui muito abençoado pelo tanto que Deus falou ao meu coração, e eu creio que muitos perceberam isso. Mas nós precisamos mais, nós carecemos de mais. Nós não podemos viver sem essa certeza de que Deus está falando a nossa vida, instruindo-nos na jornada. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que sucederá amanhã. Muitos de nós aqui sabemos que participamos do culto no domingo e já na segunda-feira enfrentamos coisas que jamais esperávamos. A palavra de Deus diz que esse tempo de alimento, de consolação, de conexão com o eterno, de mover do Espírito Santo, é sempre Deus nos preparando para as jornadas deste mundo, onde o bendito Salvador disse: no mundo tereis aflições, mas o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos cristãos, nós somos crentes bíblicos, nós cremos na palavra de Deus. Nós não nos reunimos para o culto, para fazer alguma coisa para se sentir melhor, para cantar um mantra que possa dar certo. Não, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus o Senhor. Nós pertencemos a um reino inabalável e a uma pessoa imutável, Jesus Cristo, o Senhor da vida e de todas as coisas. Então eu quero te pedir, você que pode, para se colocar de joelhos e clamar. E se por algum motivo você não pode se ajoelhar, fique como você está, sentado, de pé, mas clame a Deus. Peça a Ele uma palavra ao seu coração, para a sua vida, para a vida do seu irmão, da sua irmã, para aqueles que estão recebendo o culto pela transmissão. Clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que nós pedimos ou pensamos.
Ó Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, fiel Senhor, nós estamos na reunião e no lugar que o Senhor chama de casa de oração para todos os povos. Senhor, nos prostramos, sabedores de nossa humanidade, de nossa transitoriedade, de nossa precariedade como seres humanos limitados, mas nós nos aproximamos de Ti, não confiados em méritos humanos que nós não temos, mas confiados inteiramente na fiel promessa do Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor e Salvador, e nós Te adoramos e pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração, anime, ó Deus, nossa alma na certeza convicta, dada pelo Teu Espírito Santo, nas promessas da Tua palavra, para que nós possamos enfrentar a nova semana com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus, o Senhor. Em nome dEle, nós oramos, Te agradecemos e rogamos que o Senhor repreenda todo o espírito de frieza, de incredulidade, de distanciamento, de pensamento dispersivo. Senhor, leva o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus, o Senhor. Afasta, ó Deus, a seta do inimigo, que ele caia por terra, que não prevaleça o inimigo e as suas hostes malignas, porque nós somos do Senhor e maior é aquele que está em nós. Bendito seja Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor da igreja. Em nome dEle, amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nosso Deus, o Senhor dos senhores e o Rei soberano e eterno, Senhor de todas as coisas e de toda a nossa vida. Eu quero falar um pouco, não teologizar, mas falar muito experiencialmente e com muita simplicidade sobre as maiores mãos do mundo. Repita comigo: as maiores mãos do mundo. Olha, levanta a sua mão direita aí, olha para a sua mão. Ela é grande ou pequena? É média. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão um pouquinho aí. Olha para a sua mão. Olha para os dedos. Olha para todos esses sinais que tem aí nas suas mãos. Você está olhando para uma estrutura maravilhosa. Você está olhando para um membro do seu corpo, do nosso corpo, que é extraordinário. A mão humana é uma estrutura admirável, disse um cientista, do ponto de vista da engenharia. Ela é forte o suficiente para permitir um alpinista, naquela montanha quase na vertical, se agarrar ali naquele equipamento, na corda, numa reentrância, e subir montanhas como o Himalaia, de quase 10 mil metros de altura. Mas ela é também precisa o suficiente para manejar instrumentos que mal se enxerga, a não ser por um microscópio ou por uma lente de aumento. E você, se já viu um ourives trabalhando, ou um cientista no seu laboratório, sabe que as suas mãos são capazes de realizar tarefas as mais completas. A mão é consistente de ossos específicos, de músculos, de sistema de veias, tremendo, extraordinário. Eu fiquei curioso de saber qual é a maior mão do mundo, no sentido humano, porque as maiores mãos do mundo, você já sabe que direção a palavra vai nos levar. Mas eu li que em Xangai,
em 2007, foi feita uma cirurgia para corrigir as mãos de um jovem de 24 anos na época, lá da província de Jiangsu, porque havia uma anomalia na sua mão esquerda. O seu polegar tinha 26 centímetros, o indicador 30 e o anular 15. Então você imagina o tamanho que era essa mão, que fazia o peso do seu braço chegar a 10 quilos. E eles fizeram a cirurgia porque, na verdade, era uma anomalia. Eu vi que a mão tem 27 ossos. Que coisa extraordinária. E eles são muito bem divididos para permitir que nós tenhamos esses movimentos tão exímios, tão específicos. O carpo, o metacarpo, as falanges, tem músculos, o grupo temar, o grupo hipotemar, o grupo metacarpal, tem muitos nervos, o nervo mediano, o nervo radial, o nervo ulnar, tem artérias. A mão humana é algo assim extraordinário, tem arcos venosos palmares, e é por isso que quando machucamos a mão, furamos, cortamos, tem muito sangue. O punho, aqui antes da mão, é uma estrutura maravilhosa e complementar, que faz com que você possa fazer vários movimentos de flexão, de extensão, de abdução e de adução. Pastor, uma aula de anatomia, vamos deixar isso para os ortopedistas da mão, mas é muito importante quando a gente para refletir sobre essa maravilha do corpo humano que Deus fez, que Deus criou. E a palavra de Deus nos mostra que devemos, como acabamos de cantar aqui, irmão Isaías, nos maravilhar com aquilo que Deus fez, com a sua operação preciosa, maravilhosa na nossa vida. Então, nós precisamos meditar nesta verdade maravilhosa de que as maiores mãos do mundo foram mãos semelhantes às nossas, daquele que aqui nasceu como um bebezinho humano, que tinha aquela mãozinha tenra e delicada, que nós tanto gostamos de apertar, não é? Das crianças, dos filhos, dos netinhos, das netinhas, e ele veio para que nós pudéssemos, através de suas mãos, receber os toques preciosos, sustentadores, fortalecedores da nossa vida espiritual, da nossa vida integral. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 20 do Evangelho de João. Estamos aqui no contexto da ressurreição de Jesus. Ele já havia aparecido a Maria Madalena e as mulheres lá no túmulo. E a partir do verso 19 de João, capítulo 20, abra a palavra, leia e ouça e medite na palavra. Ela nos diz assim: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E dizendo isto, ele lhes mostrou o quê? As mãos. Jesus lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas no verso 24, nos é informado que Tomé, um dos 12 discípulos, não estava lá nesse momento. Ele não estava com eles quando veio Jesus. Vamos ler juntos o verso 25? Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi suas mãos, o sinal dos cravos, e não puser o dedo
e não puser a mão do seu lado, de modo algum eu acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas Jesus olha para Tomé e diz algo específico para o seu discípulo Tomé. O que ele disse? Põe aqui, Tomé, o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé então cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. As mãos de Jesus, naquele momento, tinham os sinais dos cravos. Tomé tem muito a nos ensinar, porque ele é muito parecido conosco, com nossas atitudes, muitas vezes, amados. Então nós podemos, pelo menos, pensar aqui em 3 coisas interessantes. Primeiro, Tomé tem coragem para abrir e expor o seu coração duvidoso. Ele não estava lá no momento em que Jesus entra no aposento de portas trancadas, onde os discípulos estão reunidos, e João nos informa que eles estavam reunidos, e a porta estava trancada porque eles estavam com medo dos judeus. A notícia que Jesus ressuscitara estava ali, já começando a circular por Jerusalém inteira. Eles abrigavam no coração essa esperança. Eles queriam, ao mesmo tempo, crer em tudo que Jesus havia dito, mas estavam ainda apertados pela dúvida. Aquela dúvida que habita tantas vezes o coração humano. Jesus então entra, apresenta a eles o seu corpo. Dizem alguns intérpretes do Novo Testamento que este corpo com o qual Jesus aparece durante aqueles 40 dias antes da sua ascensão, era como uma espécie de um corpo ainda provisório, ainda não totalmente pronto para a entrada na sua glória, alguma coisa que Deus coloca ali justamente para aquele tempo final de ensino, mas não cabe a nós especularmos sobre isso. O fato que ele estava ali na inteireza do seu ser, da sua pessoa gloriosa. E Tomé, então, naquele momento diz: eu não vou crer se eu não ver os sinais, se eu não colocar o meu dedo ali. Imagine comigo que Tomé faz parte do grupo de discípulos que lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi preso, eles todos fugiram. Pedro ainda toma a atitude de ir até a casa do sumo sacerdote, mas lá ele nega o seu mestre de maneira vergonhosa. Mas tudo indica que Tomé, de longe, assiste todo o drama da cruz, sente a dor tremenda no seu coração ao ver aqueles cravos sendo fincados nas mãos do seu mestre, que tanto abençoaram as pessoas. Vê quando o soldado enfia a espada no seu lado, e diz o evangelista que saiu água e sangue. E então Tomé está ainda muito envolvido com aquela visão que ele teve. E ele diz: eu preciso ver, para saber que é ele mesmo, que é o próprio Jesus. E é interessante porque Jesus volta depois, ele se põe de novo no meio dos discípulos, mas diz o texto que nessa segunda vez Tomé estava lá. Tomé estava presente. Ou seja, muitas vezes a gente ouve até mensagens falando da incredulidade de Tomé, e de fato Jesus repreendeu e falou que ele precisava ser crente e firme, mas Tomé é constante. Então a segunda lição que temos aqui é que ele tem persistência e presença, apesar dos seus medos
e incertezas. Ele vai lá, ele está lá com os discípulos. Ele não teve nenhuma palavra de que Jesus voltaria. Ele não recebeu nenhuma confirmação de que Jesus iria aceitar o ousado desafio que ele fez, de colocar o dedo ali nas suas mãos. Mas Jesus vai, e tudo indica que ele vai especialmente para mostrar para Tomé o seu amor, a sua misericórdia. Amados e amadas, muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos enfrentando tempos difíceis, quando nós estamos lutando com alguma coisa que amedronta o nosso coração, quando muitas vezes até o inimigo encontra espaço para trazer dúvida à nossa mente, a respeito das promessas de Deus, a respeito da certeza da nossa salvação, nós precisamos ser essas pessoas que vão a Jesus corajosamente, e clamam, e pedem, e dizem: Senhor, eu quero, eu preciso desse toque da Tua graça e da Tua misericórdia. Não como um desafio, não como uma cobrança, não na perspectiva de que Deus tem satisfação qualquer a nos dar, mas confiados nas Suas promessas. Porque Ele diz ao seu povo na antiga aliança: clama-me e responder-te-ei. Eu te anunciarei coisas grandes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. E na nova aliança, Ele nos ensina, e é o próprio Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e clama, e fala ao teu Pai, que te vê em secreto, e Ele te recompensará. Os apóstolos entenderam isso. Tiago insiste na necessidade da oração, que persevera, que busca, que crê. Orai uns pelos outros. Então essa é uma perspectiva maravilhosa. E em terceiro lugar, Tomé tem prontidão para receber e crer na revelação do Senhor. Porque quando Jesus pega a sua mão e deixa que Ele toque suas mãos e seu lado, Ele diz: Senhor meu e Deus meu. São as maiores mãos do mundo. São as mãos que estão erguidas, sempre intercedendo e clamando por nós. São as mãos do Cristo bendito, que cravadas na sangrenta cruz, foram traspassadas pelos nossos pecados, para nos garantir uma eterna, preciosa e maravilhosa salvação. O dia que pela primeira vez eu fui ao Rio de Janeiro e tive o privilégio de subir o Morro do Corcovado e lá em cima contemplar aquela enorme estátua chamada do Cristo Redentor. Naquele momento, eu me lembrei de um escritor que havia lido há muito tempo atrás, que ele dizia: os homens desejam ter um Cristo aprisionado em um crucifixo no peito, ou em um crucifixo na parede, e até erguem imensas estátuas, chamando-as de Cristo. Mas ali as suas mãos são de pedra, de barro, de madeira, imobilizadas. Este não é o Cristo vivo dos evangelhos. O Cristo vivo é aquele que continua com as suas mãos erguidas, intercedendo, abençoando, tocando, trazendo sua bendita paz e esperança. O Cristo que não está imobilizado, sem nada poder fazer, diante de uma cidade maligna, perversa, corrompida e violenta, mas o Cristo que mesmo ali e em todos esses lugares tem chamado para si um povo que ergue as mãos para ser as suas mãos no mundo, para usar as habilidades para abraçar, para abençoar, para tocar. Nessa noite, temos nos lembrado, como lembramos de manhã,
das nossas mães. E é preciso que a gente se lembre, sim, mas lembrando que a igreja de Cristo não promove estas datas que têm tanto apelo comercial apenas uma vez no ano, porque para nós honrar, amar, obedecer e cuidar de mãe é todo dia, é todo tempo, assim como de pais, de filhos, de família, porque nós precisamos nos lembrar que Deus, na sua misericórdia, nos deu mãos, debaixo das suas mãos, que cuidaram de nós. Não podemos nos esquecer que fomos bebezinhos e que houve mãos que cuidaram de nós. E nós não estaríamos aqui sem que essas mãos tivessem sido dadas por Deus. Lá no tempo em que nada éramos e nada podíamos fazer. As maiores mãos do mundo não estão tolhidas. Deus diz através do profeta ao seu povo de Israel: eu estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. O Senhor diz: é preciso conversão, é preciso quebrantamento, é preciso mudança. Também o profeta diz em nome do Senhor: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As maiores mãos do mundo sobre as nossas mãos nos chamam para que nossas mãos sejam submissas e entregues ao serviço do Rei Jesus. Para que nossas mãos sejam mãos que abençoem, para que nossas mãos sejam mãos que distribuam, para que nossas mãos sejam mãos que abraçam aqueles que em qualquer necessidade e carência precisam do nosso amor e do nosso amparo. Portanto, nós precisamos erguer as nossas mãos. O apóstolo Paulo disse: eu quero que os varões orem erguendo mãos santas. Nós precisamos colocar nossas mãos à disposição dessas maiores mãos do mundo, as mãos do Senhor, que criou todas as coisas. Aquele que diz a palavra que sem Ele nada do que foi feito se fez, para que sejam mãos abençoadoras. Levanta a sua mão direita mais uma vez. Melhor, levanta as suas duas mãos. Levante as mãos, povo de Deus. Mãos que bendizem. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis as palavras da boca dos profetas. Pode abaixar um pouquinho. Levanta e clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levante a Ele as mãos pela vida de teus filhos que desfalecem à entrada de todas as ruas. Levante as mãos para servir ao próximo. Receba a promessa do Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo e alegria, carregando os feixes nas suas mãos. Mãos unidas, que nossas mãos sejam unidas, em comunhão, em alegria, em compartilhar, em saber que sobre nossas frágeis mãos estão as onipotentes mãos de Deus. O autor de um hino clássico, ele diz assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que eu não me atrevo a dar jamais um passo,
sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. As mãos do Senhor estão erguidas, Ele está intercedendo por nós, à direita do Pai, diz a sua palavra. Então não desanimemos, não olhemos para trás, não nos entreguemos ao desânimo, à depressão, à tristeza e às lágrimas quando as tribulações vêm. Este é um tempo intenso de muitas coisas acontecendo e que tantas vezes, por causa da pressão e da angústia deste mundo tenebroso, querem acabar com a nossa alegria, impedir o nosso avançar e o nosso progresso. Mas nunca se esqueça, as maiores mãos do mundo continuam sobre nós. Ele é o nosso refúgio. Ele promete o toque de misericórdia. Ele que tocou aquelas criancinhas naquele dia e as abençoou. Ele que tocou os miseráveis, deserdados e marginalizados do mundo, atraindo-os a si. Ele que foi e abraçou os leprosos, as mulheres desprezadas, como aquela junto ao poço de Jacó. Ele que acolheu todos aqueles que eram considerados indignos pelo mundo, para dizer que as mãos de Deus trabalham na nossa vida e moldam o vaso que antes era de desonra, para torná-lo um vaso de honra para Deus. Ó Senhor, que nossas mãos, que têm sido tão úteis para a vida, sejam mãos que sempre se lembrem de agradecer ao Senhor. Que nosso coração seja movido para compreender que nós somos, de alguma forma também, as mãos de Jesus nesse mundo. Comentava com um irmão sobre o Dr. Paul Brent, que escreveu um livro muito precioso, juntamente com o Philip Yancey. O livro se chama A Dádiva da Dor. E ele, como cirurgião de mãos, que trabalhou com os leprosos em Vellore, na Índia, fez descobertas muito preciosas. E ele diz nesse livro que todas as vezes que ele entrava na sala de cirurgia para operar, grande número de estudantes que todos queriam ter acesso a ver o mais celebrado e premiado cirurgião de mãos do mundo naquela época, anos 80, operando. O pessoal paramédico ali, e depois de ter as suas mãos preparadas, ele sempre as erguia aos céus e dizia: Senhor, Tu que és o maior, o mais exímio e perfeito cirurgião do mundo, guia as minhas mãos. É assim que precisamos fazer, queridos. Ao chegar amanhã no seu trabalho, no escritório, no consultório, no açougue, no mercado, na repartição pública, no fórum, no banco, na cozinha, na pilha de louça para lavar, olha para suas mãos, agradece a Deus esse instrumento maravilhoso e precioso e pede a Deus: Senhor, usa minhas mãos para fazer o melhor, para abençoar a família, para abençoar pessoas, para falar e proclamar que nós pertencemos àquele que tem as maiores mãos do mundo e que podem sustentar e garantir a segurança de todos aqueles que creem e que estão firmados em suas mãos. Eu queria que a gente pudesse terminar esse culto cantando um cântico dos mais antigos, um cântico muito precioso. E ele fala do Cristo que estendeu sua mão para nós. Queria chamar a nossa equipe aqui. Eu fiz um desafio para eles assim de última hora, mas louvado seja Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre,
perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Que maravilhosa história nós podemos ter, quando nós sabemos que um dia entendemos que Ele estendeu sua mão na minha direção, na sua direção. E nessa noite Ele está aqui presente. Ele continua sendo o Senhor da vida. E suas mãos erguidas estão estendidas para tocar a nossa vida, para trazer sobre nós a sua transformadora graça, a sua consolação incomparável. Vamos ficar de pé, em oração, em súplica, em gratidão. Vamos cantar como uma oração de fé, de confiança. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu